Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma metalúrgica, um trabalhador pretende confeccionar uma placa triangular com as dimensões apresentadas na figura a seguir. O perímetro da placa em centímetros corresponde a... Então, o que é o perímetro dessa placa, ou seja, o perímetro de um triângulo? O perímetro do triângulo é o quê? É a soma dos lados. Então, eu vou somar aqui, ó, este lado, que eu já sei o valor, 6 centímetros, mais esse outro lado, 8 centímetros, e mais esse terceiro lado, que eu vou chamar aqui de x. Então, na realidade, por enquanto, o perímetro dessa placa está resultando o quê? 6 mais 8 e mais x. Ou seja, o perímetro está dando 6 mais 8, 14, 14 mais x. Então, a princípio, ó, eu estou inclinado a marcar ou a letra A ou a letra C. Né? Isso não é de total segurança, mas a princípio é uma dessas duas. Bom, então vamos verificar qual das duas que é, se é que é uma delas. O que eu disponho aí nesse triângulo? Bom, primeiro observe que esse triângulo, ele é um triângulo qualquer. Por quê? Porque ele não é triângulo retângulo. Então, olha só, ele não é um triângulo retângulo e ele não é um triângulo equilátero. Esses dois triângulos, eles trazem consigo propriedades, né, características, peculiaridades aritméticas e algébricas que eu posso tomar caminhos resolutivos relativos, né, a essas relações, essas peculiaridades dos triângulos retângulos e equiláteros. Esse triângulo não é retângulo nem equilátero, então ele é dito um triângulo qualquer. Para triângulo qualquer, em geral, nós temos duas situações. Eu tenho a lei dos senos para aplicar, ou a lei dos cossenos. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é a área do triângulo na forma trigonométrica. A área na forma trigonométrica. Mas isso é quando o exercício traz alguma menção, né, faz alguma referência a cálculo de área, que não é o caso. Portanto, então, a área na forma trigonométrica, por enquanto, aqui eu não vou tratar. Então, lei dos senos, lei dos cossenos. A lei dos senos é aplicada, em geral, de forma típica, quando eu conheço maior número de lados, quer dizer, eu tenho mais, aliás, o maior número de ângulos, né? Então, eu tenho mais ângulos e menos lados. Em geral, eu conheço 2 ângulos, e aí, por consequência, eu conheço 3, porque a soma é 180, e conheço uma quantidade menor de lados, em geral, eu conheço um lado só. Na lei dos cossenos é o contrário, eu conheço mais lados e menos ângulos. Da mesma forma, eu conheço, em geral, 2 lados e conheço um ângulo. Esse um ângulo, em geral, é o ângulo formado por esses 2 lados conhecidos. Bom, então isso aqui são situações típicas de triângulos quaisquer. São situações normais, típicas, ocasionais, situações normais. Bom, para esse triângulo que eu tenho aqui, observa, eu não conheço um lado, eu conheço 2 lados e conheço o ângulo entre eles. Olha só, 2 lados e o ângulo entre eles. Então isso aí está me levando a um raciocínio resolutivo pela lei dos cossenos. Então eu vou aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Bom, eu vou isolar o lado ao quadrado, o lado que é oposto ao ângulo referência. O ângulo referência, no caso, 60 graus. Esse ângulo referência, às vezes, é dado a medida, às vezes não, às vezes tem um alfa ou tem um θ, enfim. Nesse caso aqui, é dado a referência. Então, eu isolo esse lado oposto ao ângulo referência. Então, isolo ao quadrado. Faço a soma dos outros 2 lados ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, como se fosse um Pitágoras, né? Hipotenusa, cateto e cateto. Então, o começo da lei dos cossenos é semelhante ao teorema de Pitágoras. Aqui, menos 2 vezes o produto desses 2 lados, 6 e 8,
e vezes também o cosseno desse ângulo referência, ou seja, cosseno de 60 graus. E aí vou resolver. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, menos 2 vezes 6 vezes 8, isso dá 12, 12 vezes 8 dá 96, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, lá na tabela de arcos notáveis, equivale ao seno de 30, que é igual a 1 meio. Aí eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 36 mais 64, isso vai dar 100, menos 96 vezes 1 meio é o mesmo que 96 dividido por 2, 48. Então x ao quadrado igual a 100 menos 48 é 52, portanto x igual a raiz positiva de 52, né? Já que o x é uma medida, então não tem o mais menos aqui, né? Porque o x não pode ser negativo. Então ele é somente a raiz positiva de 52. E aí x é igual a esse 52, eu vou aqui fatorar por 2, que dá 26. Mais uma vez por 2, que dá 13. E como 13 é primo, só dá por ele mesmo e dá 1. Então isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes o 13. X igual, aí cancela a raiz com potência. Me sobra esse 2 para fora da raiz. Eu tenho 2 raiz quadrada de 13. Isso é o valor do x. Lembra? O perímetro, olha só, era 14 mais x. Então 14 mais 2 raiz quadrada de 13. Isso eu tenho realmente na letra C, que era uma das minhas suspeitas, lembra? Ou era A ou era C. Um outro tipo de resposta que ele poderia ter colocado na alternativa, de forma correta, ainda nessa questão, é colocar esse 2 em evidência. Muitas vezes a questão traz isso como alternativa. Então, colocando 2 em evidência, ficaria 2 que multiplica 7 mais raiz quadrada de 13. Então, isso aqui também é o mesmo que a letra C. Isso também equivale a uma alternativa correta. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Bons estudos e até a próxima.